Bom, iniciando então esse vídeo, em atendimento a uma tarefa da disciplina Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica do mestrado Prof. EPT, ministrado no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba, vou realizar a análise crítica deste artigo científico. É o artigo intitulado Ensino de Química no Técnico de Nível Médio Integrado à Informática, uma proposta de ensino contextualizado e interdisciplinar. Esse artigo de autoria de Alexandre Faria, Rodrigo Cardoso e Rafael Godoy. Essa pesquisa foi feita no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Conchim. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica no ano de 2019. Então, esse trabalho ele tem por objetivo investigar as políticas de educação profissional e tecnológica desse campus, vendo como elas se baseiam nos princípios da contextualização e da interdisciplinaridade. E, ao mesmo tempo, propor uma intervenção didática, onde o ensino integrado seria trabalhado e pautado nesses dois princípios. Então, ele apresenta um objetivo claro. Ele inicia fazendo uma introdução. Ele mostra que os documentos oficiais, eles destacam a importância desse tipo de abordagem pautado na contextualização e na interdisciplinaridade. Ele faz também uma discussão sobre esses dois princípios. No caso, a interdisciplinaridade no ensino dessa modalidade educacional é o trabalho onde todas as disciplinas são associadas, o que não se confunde com mera justaposição. Elas precisam ser trabalhadas de forma conjunta, de forma que uma auxilie a outra e esteja relacionada. Não simplesmente juntar várias disciplinas, mas continuar com o ensino fragmentado. O ensino da maneira que se pretende ministrar nesse instituto, as disciplinas têm que estar realizando um trabalho em conjunto. E ele apresenta também o princípio da contextualização, que é uma forma de você aprender a ciência com base na resolução dos problemas do seu cotidiano. Base do conhecimento, você explorar a parte científica de determinado problema e propor uma solução. Então, essa parte de contextualização, ela engloba o processo de exemplificação, você vai descrever o problema em questão, descrever os fundamentos, a abordagem da questão problematizadora, você vai ver a questão que norteia essa fundamentação científica e vai trabalhar na resolução desse problema de forma a transformar a realidade da sociedade. É feita então uma discussão sobre esses princípios, que é o que norteia mais a pesquisa, e é apresentado também o princípio do ensino integrador, que no caso dos institutos federais ele busca superar a divisão entre teoria e prática, entre o trabalho manual e trabalho intelectual, porque na verdade essa distinção não deveria existir. São dimensões que se complementam e é preciso considerar que uma não existe sem a outra. Então, esse artigo ele cita vários autores como Ramos, como Ciavata, e então é um referencial teórico denso e engloba muitos desses princípios, Faz uma boa introdução. Os documentos, então, analisados nesse estudo foram o Plano de Desenvolvimento Institucional, também o Projeto Político-Pedagógico. Esses documentos, no caso, contemplaram o princípio da interdisciplinaridade e da contextualização. Porém,
nos documentos relativos a planos de aula desse tipo, não se verificou esses princípios bem contemplados. Ou seja, na teoria, a educação se propunha funcionar dessa forma, mas não, na prática não estava sendo verificado, porque os professores recebem as demandas, a maneira de cumprir, mas nem sempre são também instruídos da melhor maneira de funcionar ou dos princípios norteadores. Aí que a gente vê também a importância da formação continuada, a importância do professor ter ciência não somente da parte técnica, profissional, mas também da dinâmica que rege o trabalho no Instituto Federal. Então, a metodologia foi essa análise documental que apresentou a conclusão que eu comentei. Foi analisado os projetos de aula, tanto do ensino de química, como também do técnico em informática. Então, foi verificado isso, que na teoria era uma coisa, na prática estava funcionando outra. Então, para ajudar a caminhar no rumo de sanar esse problema, foi proposta uma intervenção pedagógica. O que foi feito então nessa proposta? Foram aulas de 45 minutos, onde os dois docentes, um da formação básica, no caso da disciplina em Química, e outro da formação profissional em Informática, atuaram juntos, de maneira a realizar um ensino de caráter indisciplinar e trabalhando a contextualização. No caso, a contextualização vai ser a realidade profissional de dos alunos que pretendem atuar nessa parte de informática. A metodologia, então, ela permite uma boa exploração daquilo que eles pretendem investigar nesse trabalho. Como funcionou então essa intervenção pedagógica? Os dois professores na sala de aula. Primeiro, o professor da disciplina técnica de informática fazia uma introdução sobre um fundamento do computador, como por exemplo, explicar como funciona uma bateria de lítio, como que ela funciona, a importância para o computador e o que é contido nela. Nessa bateria de lítio contém o lítio. Aí o professor de química entra, comenta as propriedades do lítio, no caso uma alta reatividade, uma alta eletropositividade que permite a alimentação dessa bateria e a recarga, e comenta as propriedades químicas e já pega um gancho para trabalhar o conteúdo de tabela periódica, comentando por que ele tem essas propriedades e tudo mais. Para dar um outro exemplo, também é feito a apresentação do circuito, né, do chip, placa-mãe, os transistores, e é identificado a condução de fios de ouro. Então, o professor de química comenta sobre as propriedades de ouro, sobre por que ele é o melhor condutor, uma parte científica associada à parte técnica, aonde ele é encontrado, e qual a importância dele como elemento químico em várias aplicações. É interessante esse trabalho porque, além de trabalhar na associação entre a disciplina específica de informática e a disciplina de química, também é trabalhado possibilidade de extrapolar isso para a associação com outras disciplinas. Por exemplo, no caso de geografia, pode-se comentar sobre a extração do ouro, aonde ele é encontrado, os países, a importância econômica. Então, isso é feito com vários conteúdos que eles apresentam aqui. Funcionamento de HD, tela de LCD, extrapolam não só para geografia, mas também para física, porque esses processos no computador também você consegue encontrar fenômenos físicos que podem ser explicados a partir dessa prática, e até mesmo biológicos. Então é uma grande importância no momento que a gente está vivendo de reformas educacionais,
onde é ordenado inclusive diminuição da carga horária, até por uma questão do curso ser mais viável para o aluno. Então é importante, se você puder trabalhar conteúdos em conjunto, além de favorecer o aprendizado, tem essa economia de tempo, que aí você também preserva mais tempo para o aluno poder usar em pesquisa, poder usar no ócio criativo e, claro, também não sobrecarregar, evitando a evasão e tudo mais. Uma conclusão que eles tiraram desse experimento, né, dessa pesquisa, que os alunos mostraram muita curiosidade, tanto pelo aprendizado da química, tanto pelo da informática. O próprio professor da área técnica de informática comprovou que nunca havia visto antes os alunos tão interessados. Eles faziam perguntas, eles conseguiam concentrar na aula, porque viam significados muitas vezes abstratos, ganhando consistência na frente dele. Então isso favorece o interesse pelo aprendizado. E todo aprendizado que é feito com interesse fica mais bem fixado o conhecimento na mente do aluno. Os resultados, então, se encaixaram bastante naquilo que foi pretendido, já que conseguiram verificar aonde são necessárias as mudanças em termos de política educacional, aonde é necessário levar a discussão para que esse sistema seja implantado. Viram que esse sistema, essa intervenção, despertou interesse nos alunos e foi favorável à dinâmica das aulas. Os professores chegaram à conclusão que é preciso dar continuidade a isso, que projetos como esse são favoráveis para o ensino nos institutos. Então foi um artigo que atendeu a proposta. Ele tem muito a ver com o trabalho que eu vou desenvolver no mestrado, que é uma proposta parecida, porém a minha é o ensino de química aplicado ao técnico em agropecuária, onde a gente também vai poder desenvolver vários conteúdos relativos à química, porque eles têm análise de solos e tudo mais. Então foi um trabalho bem feito, a conclusão está em consonância com os objetivos, a discussão feita foi válida. E é isso então, muito obrigado pela atenção.